que muito me fez bem. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Eu gostaria de trazer como tema uma parábola de Jesus, o rico e insensato. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21, né? E eu vou ler na íntegra a parábola, pedindo a atenção de todos, né? Alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu o juízo ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada pelos seus bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um rico produziu muito, e ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho de guardar a minha colheita. Depois pensou: eis que vou fazer? Vou demolir meus celeiros, construir maiores, e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para Deus. Bom, Jesus, eu considero ele nosso oficial de justiça divino, né? Então ele traz as leis de Deus codificadas em suas lições. Então essas parábolas, embora com todo o seu perfil metafórico, não é diferente. Ele traz aí as leis de Deus, né? Quando a gente lê essa parábola, a princípio parece que esse moço ele agiu de bom senso, né? Quem de nós aí que ganhando legitimamente aí seus bens, seus valores, né, já não pensa em procurar reservar ele para uma emergência, para dias futuros e tal. Então, eu gostaria de pontuar alguns ensinamentos que estão implícitos aí na mensagem, e explícitos também, tá bom? Então, a parábola começa falando do fato, né, de um rapaz que foi procurar Jesus para intermediar uma partilha. Então, aí ele fala do egoísmo, da avareza desse reclamante. Ele fala do medo do personagem da história, né? Porque, poxa, o que eu vou fazer com meus bens, né? Então, ele tinha medo de perder. Ele fala da transformação da morte, né? Mas isso eu vou falar um pouco mais na frente. Então, vou pontuar algumas coisas aqui. Bom, primeiro, ele fala do egoísmo, da avareza do reclamante lá da partilha, né? Aí é interessante verificar que mesmo nos dias de hoje acontece coisa análoga, né? É só morrer os velhos que aí os filhos, na hora de fazer o inventário, começam a entrar em conflito. E eu já vi várias situações iguais a essas aí. Eu vivi até uma situação curiosa. Eu fui visitar um cliente, né? Ele tinha lá uma empresa de usinagem. Aí fizemos uma amizade. Ele estava comentando que uma vez os filhos dele chegaram, pediram uma reunião, né? E ele ficou curioso para saber que reunião é essa. Aí qual não foi a surpresa dele que os filhos pediram para que o pai já dividisse os bens deles já agora enquanto está em vida, né? Para os filhos, que cada um tinha um interesse diferente. Um queria abrir um pequeno negócio, outro queria comprar alguma coisa. Eu falei, mas espera aí, mas eu não morri ainda. Esses bens são meus, é fruto do meu trabalho. Depois que eu morrer, é outra coisa. Vocês que se virem para conquistar. Eles tentaram manipular o pai para que o fizesse, ele bateu o pé e aí se estabeleceu um pequeno conflito aí. Então, acredito que hoje os velhos eles estão sendo muito explorados nesse sentido, né? A gente sabe de algumas situações chatas que estão acontecendo, né? De empréstimo que são feitos em nome deles, para eles pagarem. Ixi, é muita história, né? Bom, depois ele fala do medo de se perder o que conquistou, né? Então, o medo, eu acho que é uma coisa que nos dias atuais está muito presente, principalmente no último ano que nós passamos, né? Quem não ficou com medo aí de pegar Covid,
né? Medo de perder o emprego, medo de quebrar, medo de enterrar um filho. E é interessante porque, por conta desse medo aí, nós sofremos aí uma depressão reativa, né? Muita depressão e muita ansiedade, que é a irmã gêmea da depressão. E eu estava olhando aqui os sintomas, alguns sintomas da ansiedade, né? O Augusto Cury, ele faz uma abordagem diferente. Ele fala síndrome do pensamento acelerado, né? Quais são os sintomas psicológicos? Vai, os sintomas psicológicos. Eu pontuei alguns aqui, ó. Perda de concentração. Então, pode ser que os acidentes de trânsito, acidentes de trabalho estejam por conta dessa ansiedade, desse síndrome do pensamento acelerado, do Augusto Cury. Depressão secundária, que eu me referi, né? Irritabilidade, porque por conta desse confinamento ao longo de um ano, né, saiu muito conflito, muita violência com criança, com idoso, e aí essa irritabilidade é a baixa frequência, né? Para a gente que é espírita, a gente sabe que aí a gente estabelece aí uma tomada para influência espiritual, né? Os físicos é que são interessantes também. Tá aí aumento da pressão arterial, né? Meu filho, esse que se acidentou, o Edson, ele foi constatado lá que ele é hipertenso no hospital. Entendeu? Que coisa. Falta de ar, né? Tonturas, labirintite, dor de cabeça, enxaqueca, distúrbios digestivos, insônia. Ou seja, se a gente tiver um pouquinho ou esses sintomas alternados, é capaz de você ir no médico achando que está infartando e você está só com ansiedade. Então, esse medo, né, generalizado tem provocado esses sintomas aí psicológicos e físicos que eu pontuei, né? Mas esse medo, né, ele também tem a sua legitimidade, porque, poxa vida, eu dei um Google aí, aumentou 340% os despejos, né? 716 mil empresas quebraram, jogando mais de 3 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. Então, eu acho que esse grande contingente aqui não... Se eles não tiverem um vínculo consciente com Deus, uma fé que os protege, eles não têm reservas emocionais para fazer frente a esse medo, né? E eu tive fazendo uma pesquisa, um filósofo estoico de 50 do ano 55 depois de Cristo, ele faz algumas coisas interessantes que eu acho que é bem contextualizado para o momento que nós estamos atravessando. Pode nos ajudar bastante, sabe? Ele escreve assim: cuide do que você tem agora, não há como perder nada. Só é nosso aquilo que nada ou ninguém pode tirar de nós, nossos valores, virtudes e sabedoria. Achei muito interessante, realmente, né? O que realmente é nosso é aquilo que a gente carrega dentro de nós mesmos, né? Depois ele diz: tudo volta para o lugar de onde vieram. Seu filho, esposa ou marido morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Isso aqui parece espírita, né? Parece um conceito espírita. Olha a outra afirmação dele: seus bens e propriedades foram tirados de você, isso também voltou de onde veio. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, porque sofreu com o que você recebeu do mundo, que está sendo devolvido a ele. Né? Interessante, né? Isso aqui me fez lembrar de uma palestra, um caso aí que contaram, que umas pessoas foram reclamar com o Chico Xavier, né? Contaram a seguinte história: que um pai tinha lá os filhos, ele era bem ranzinza, era controlador, sabe aquele mão fechada, né? Que que ele é extremamente controlador, né? Só que aí a filha dele teve um neto e aí ele se apegou ao neto e para o neto não faltava nada. Era tudo de bom e do melhor para o neto. E aí o que aconteceu? Quando ele ficou doente, estava para morrer, ele passou todos os bens para o neto. E morreu, e os filhos ficaram meio que bronqueados com isso. E aí, como faziam parte do ciclo de amizade do Chico, né? Foram conversar com o Chico, né?
Aí o Chico falou assim, olha, o Emmanuel está me dizendo o seguinte, que esse que é hoje o neto dele, ele foi um obsessor tremendo do seu pai, porque seu pai tomou tudo dele em outra existência. Eles deram ele deu muito trabalho na espiritualidade, e aí a espiritualidade promoveu um encontro entre os dois, e seu pai falou que se ele perdoasse ele ia devolver tudo que tomou dele, né? Então, teu pai está devolvendo, né? Para aquele obsessor que hoje está como neto. Então, falou para os familiares deixarem quieto. Achei essa história muito interessante. Bom, depois ele fala, o importante é você ter cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que o tenha, do mesmo modo que o viajante cuida do quarto de uma hospedaria. Está hospedado só por hoje, mas cuide, tenha gratidão pelo que a natureza te emprestou, mas que um dia você terá que devolver. Bom, aí é interessante, né? Essas coisas aqui, esses pensamentos do Epiteto, que parece muito a ver com o espiritismo, né? Ele faz também referência à lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação, né? A lei do retorno. A gente sofre na medida que fez sofrer, tudo aquilo que nos ocorre tem uma vinculação com o passado. Esse é o grande benefício que a fé espírita traz, né? Agora, na pergunta 922, Kardec faz uma pergunta interessante que vem de encontro a essa parábola. Ele fala assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Com relação à vida material, a posse apenas do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, que seria a fé em Deus, né? Simples assim, né? Aí a gente pensa assim, poxa, a posse é apenas o necessário. Eu tive pensando, né? Vamos imaginar um cara endinheirado. Se a gente pensar a rigor diariamente, o que ele precisa? Ele precisa de uma muda de roupa, um prato de comida e uma cama para dormir. Nada muito diferente de uma pessoa que mora num casebre, né? E realmente eu posso ter uma conta bancária confortável, eu posso ter uma vida social de prestígio, eu posso ter um trabalho que me dê status, mas se eu não estiver em paz comigo mesmo, de nada disso adianta, né? Então, a minha consciência, onde a rigor as leis de Deus habitam, segundo o livro dos Espíritos, é o que importa. Então, a consciência tranquila é o que me dá a qualidade de vida interna, né? Nessa fé no futuro, fé em Deus, né? Que Ele está no comando de tudo. Depois, por último, ele fala, né? Assim é aquele que junta tesouros para si e não é rico para Deus. E aí não tem como a gente não fazer referência ao Evangelho de Jesus, né? Ele diz lá no Evangelho de Mateus, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não roubam, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e fazer pouco caso de outro, né? Então, se eu me sirvo, eu não sirvo a Deus. Depois ele fala para a gente procurar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Então, a gente tem que procurar tudo que foi belo, ético, sublime, maravilhoso, né? E espiritual, né? Ou seja, tudo dentro. A gente passa uma vida inteira buscando fora o que a rigor sempre esteve dentro, né? Mas aonde está esse reino de Deus? Aí, no Evangelho de Lucas, ele fala: o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, eu tenho que realmente priorizar tudo o que compõe o meu santuário interior, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Espiritismo. Mas não tem como lembrar a afirmação de Jesus no Evangelho de João 16:33, né? Ele fala: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele deixa implícito que se a gente tiver com ele, a gente vai vencer. Bom, a gente teve um ano e pouco aí muito difícil, mas a previsão para 2022 também vai ser dos reflexos do que nós passamos, né?
Tem uma previsão ainda de aumento do desemprego, a inflação também, aumento de combustíveis, racionamento de energia. A gente vai ter um ano político, vai ter muita brigaiada nas redes sociais, porque está tudo polarizado em direita e esquerda. Então, será que a gente vai ter aí defesas emocionais, psicológicas, espirituais, né, para não sofrer essa influência massificante, né, desse momento histórico que a gente está vivendo? E aí, de novo, eu lembro a recomendação de Jesus no Evangelho de Mateus 7:24, né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aí, não precisa nem falar, né? Todo mundo aqui já sabe o que Jesus estava se referindo sobre chuva, sobre os rios, sobre ventos, né? Porque todo mundo sabe onde ela aperta, né? Em todas as ramificações da nossa vida, não tem como a gente estar bem simultaneamente na finança, na saúde, no casamento, no trabalho, quando não é uma coisa que aperta, é outra, né? Então, se a gente realmente buscar o seu evangelho, que são informações tremendamente inspiradoras, né, para que a gente tenha inteligência emocional, mais assertividade na vida, né, mais plenitude, mais lucidez, a gente vai ter uma qualidade de vida interna e a gente não vai sofrer tanto a influência desse meio, né? Mas eu disse que no final, eu ia, mais um pouco para frente, eu ia falar sobre a transformação da morte, né? Sobre a transitoriedade de tudo. Eu gosto muito de ouvir outras correntes de pensamento, sabe? Eu sou artista plástico, então enquanto eu fico pintando, eu fico ouvindo palestra de um monte de gente. E eu andei ouvindo aí umas palestras de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana, que eu acho fantástico, eu recomendo a todos aí, viu? Ela fala sobre cuidados paliativos, né? Ela escreveu um livro, A Morte, um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu comprei esse livro, muito bom. É mais direcionado ao pessoal da área da saúde, mas eu achei muito interessante. E numa das palestras dela, ela pega pesado assim, mas é, é uma boa alerta, sabe? Ela, por exemplo, na palestra dela fala assim: todo mundo que está aqui, quem não quer dar trabalho quando envelhecer? Aí todo mundo levanta a mão e fala assim: não, todo mundo aqui vai dar trabalho, todo mundo. Só não vai dar trabalho se você morrer antes. Agora, se você chegar a ficar velho, você vai dar trabalho. E todo mundo aqui vai morrer de morte anunciada. Sabe o que é morte anunciada? Insuficiência renal, cardíaca, respiratória. Olha para a pessoa do seu lado, aí todo mundo olhava, tá vendo? Um de vocês dois vai ter o Alzheimer. Se não for ele, vai ser você. E ela segue assim, pegando pesado. Ela fala assim, gente, a gente tem que se preparar para envelhecer. A gente tem que se preparar enquanto você tem autonomia para andar, para pensar, para fazer as coisas que você gosta. Vive intensamente só o dia de hoje, sabe? Cuide das suas relações, porque essas pessoas que vão escolher a sua alimentação, que vão escolher a hora que você vai dormir, que vão dar banho em você, que vão limpar você. Aí todo mundo riu que limpar. Falei assim, vocês estão rindo? Vou passar uma lição de casa para vocês. Comprem uma fralda geriátrica. E quando não tiver ninguém em casa, tente fazer o número 2 sentado. Aí vocês vão ver como essa experiência ela é libertadora. E aí ela começa, né, a falar, olha, aproveitem enquanto vocês têm autonomia, valorize as relações, porque tudo é absolutamente transitório. Quando chegar nessa fase, as pessoas têm que brigar para cuidar de você. Bota eu na tabela, deixa eu cuidar também um pouquinho de você. Porque se você não fizer essa poupança emocional, aí vocês vão sofrer lá no final, sabe? Então, vocês veem, né, gente? A nossa fé é uma fé libertadora. O que é espiritismo? Ciência, filosofia e religião. Então, eu falei aqui os aspectos que a ciência nos trouxe sobre a ansiedade, sobre a depressão, que a gente viveu nesse mais de um ano de pandemia, né? Falei sobre filosofia, fazendo referência aqui sobre Epiteto, né? Com os conceitos dele tão atuais que parece o espiritismo. Falei muito do Evangelho de Jesus, né? E como ele
é um grande norte, uma grande bússola, né, para a gente nortear nossos pensamentos, palavras e atitudes, né? Então, embora a parábola ela fale sobre o rico insensato, eu acho que poderia ser rico, pobre, ou qualquer um de nós aqui que poderíamos entrar nessa categoria de insensato se a gente valorizasse mais as coisas do mundão do que as coisas que realmente importam, né? Então, que a gente possa realmente ter isso em mente para otimizar a nossa vida, fazer valer, né? Todo o contexto da nossa vida, seja família, trabalho, bens materiais, corpo físico, para que a gente possa aproveitar bem a encarnação, para que a gente possa também, quando a gente fizer uso da palavra lá no centro, né, lá na EFA, quando a gente estiver tendo a oportunidade de falar, ou mesmo conversando com as pessoas, que a gente possa despertar as pessoas para esse alerta que Jesus faz, né, nessa parábola, para que a gente possa diminuir um pouco, né, os efeitos colaterais que nós vivemos nesse 1 ano e meio de pandemia, e que certamente a gente vai viver ainda os efeitos colaterais no ano que vem, agravado pelo momento político que nós vamos passar. Então, acho que a grande caridade da fé espírita, né, é a sua divulgação. Então, que a gente possa divulgar todas essas lições aí que eu pontuei, né, cada um no seu universo pessoal, para que a gente possa ser multiplicador aí do Evangelho, tá bom? Eu agradeço bastante a oportunidade que vocês me deram de eu compartilhar meus pensamentos com vocês. Muito obrigado. Você gostou, Yara? Muito, muito, muito. Não, eu tô pensando, eu gravei essa palestra, comecei um pouquinho tarde, mas está gravada. Eu acho que eu não vou dar palestra hoje à noite, eu vou gravar, passar para o pessoal, muito boa. Um bom roteiro, um bom ensinamento, né? Ok, obrigado, viu, Uri? Eu tô cada dia mais surpreso com todos vocês, com todo o aprendizado, sabe? A forma que vocês estão colocando. Tá ótimo isso. Muito obrigado. Vamos dar início ao nosso tratamento espiritual e depois, se houver tempo, eu dou uns avisinhos. Lembramos sempre, né? Hoje está o Alexandre aqui de novidade para nós. Eu me comuniquei agora há pouco com a Mari Soderi, que ela passou por um procedimento, ela já está indo para casa, está bem, tá? Falei que a gente está vibrando por ela. Deve estar ela e a Marenice também, deve estar com ela. Talvez participem à noite, tá? Então, no nosso trabalho, este trabalho, já estamos adiantando mais vibrações para a Mari, nossa amiga, e para as pessoas que estão no nosso pensamento também. Lembramos que estamos todos ligados, assim, vibracionalmente. A vibração que eu tenho, eu transmito nessa teia, né, na qual estamos, assim, ligados. Então, uma vibração bastante elevada vai melhorar a vibração de todos, a nossa harmonia. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, então ele está comandando esse trabalho juntamente com os espíritos amorosos que trabalham conosco nos diversos tratamentos que nós fazemos e alguns que ocorrem além da nossa observação, ok? Vamos mentalizar aquela luz azul, aquele tratamento de cromoterapia com a luz azul, principalmente adentrando através do nosso chakra principal, né? Esse superior coronário, esse que nos liga à espiritualidade superior. Vamos absorvendo essa cor ela vai pelo sistema nervoso central e periférico e vai atingindo todos os órgãos também e vai até a ponta dos pés, nos dando assim muita paz, muita tranquilidade, nos preparando para o tratamento. E agora dos pés até o bulbo, até a nuca,
nós vamos mentalizando aquele amarelo. Já é uma cor quente, mais quente. Ela atua sobre todas as nossas células, melhorando e aumentando a sua vibração e, consequentemente, nos preparando para a recepção dos fluidos que os amigos da espiritualidade e também cada um de nós que estivermos vibrando para o próximo, o nosso corpo vai assimilando melhor com essa vibração do amarelo, que vai subindo, então, vem até o bulbo, e do bulbo ele desce pelo nervo vago, que ele pega toda essa parte do tórax e também parte do abdômen, e esse amarelo vai nos predispondo ao tratamento físico que receberemos. E, finalmente, aquele verde, que é uma cor muito curativa, que nós vamos envolvendo todo o nosso corpo físico e perispiritual. Mentalizemos que estamos agora no meio, como se fosse no meio de arbustos, de árvores frutíferas, de um lugar maravilhoso, cuja tonalidade principal é o verde. E assim que nós começamos a receber nosso tratamento para o nosso equilíbrio físico. Vamos absorver através da respiração, vamos sentir que estamos respirando esses medicamentos, fluidos medicamentosos, que vão através do sangue para todo o nosso corpo físico e perispiritual. E se houver algum desequilíbrio onde possamos receber um tratamento específico dos amigos médicos, que possamos recebê-lo nesse momento. Enquanto esse tratamento prossegue, nós pedimos à equipe especializada nos cuidados emocionais, na nossa ansiedade, nossos medos, como foi mencionado pelo Lima. Precisamos da nossa ajuda interior, mas muitas vezes do auxílio espiritual, fazendo aquela limpeza nessa região aqui do chakra do cardíaco e do gástrico, para tirarmos para fora qualquer lembrança negativa, melancolias, tristezas, e a limpeza também no nosso corpo mental, aliviando, purificando os nossos pensamentos, que auxiliam sobremaneira o nosso estado emocional. Então, vamos sentir esse tratamento, o passe que é aplicado neste momento em cada um de nós. E o tratamento especificamente espiritual, muito equivalente ao choque anímico que nós recebemos na EFA, que é um choque de luz, é um choque de amor, que os médiuns e os passistas normalmente doam, e eu peço para que vocês também participem com a sua vibração de amor para esses irmãozinhos que ainda se encontram na crosta da Terra, muitos deles se aproximando de nós por diversas possíveis causas, e que eles possam receber neste momento este choque de luz, este choque de amor, e é com este choque de luz que eles, de repente, eles conseguem abrir os olhos, e que eles percebem que pessoas que o amam muito estão ao seu lado, querendo auxiliá-lo. E a espiritualidade especializada nesse atendimento tem a possibilidade de encaminhá-los até os hospitais, as casas no plano espiritual especializadas nesse atendimento. Agradecemos muito a esses amigos da espiritualidade e damos as nossas vibrações para todo o bem universal, para que haja muita paz, paz no nosso coração, paz no nosso lar, que nós possamos receber, assim, essas vibrações de amor e possamos utilizá-la junto aos nossos familiares, amigos. Agradecemos a Jesus, a Deus, por esta oportunidade. Graças a Deus.
aproveitar assim rapidinho, lembrando, se o Alexandre também quiser participar, daqui a 10 minutos, no mesmo link, nós vamos entrar na segunda parte, que é o tratamento à distância e também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas que participam da primeira parte têm condições de participar também da segunda. Fica o convite. E à noite nós temos o tratamento espiritual, que é híbrido, que é presencial no NAEFA, que nós mudamos, né, de endereço, e também pelo Meet do Google, tá? Se alguém não tem esse link, nós podemos também caminhar para as 8 horas da noite, mais ou menos em ponto, né? Nós estamos, mais ou menos em ponto é bom. É mais ou menos, vai em ponto, né? É em ponto, iniciaremos o trabalho. Beijão a todos, é rapidinho mesmo assim, viu, Alexandre? É papum, não dá muito para falar. Mas na segunda parte a gente fala mais, hein?